Prezados irmãos e irmãs, durante esses 9 dias de novena, vocês meditaram sobre a vocação, exatamente porque estamos no Brasil no ano vocacional. E nesta noite, a última da nossa novena, vamos meditar o trecho do Evangelho que diz: Jesus escolheu aqueles que Ele quis. Então, com esta frase, eu quero meditar com vocês as duas finalidades da vocação. Por que Deus nos chama? A primeira coisa pela qual Deus nos chama é para a nossa salvação. Deus, ao nos chamar, quer nos salvar. Lembrem-se da primeira pergunta que existe na Bíblia: é Deus quem faz. Deus pergunta: homem, onde estás tu? Porque o homem e a mulher haviam pecado e se esconderam. Deus ia todas as tardes se encontrar com o homem e a mulher, e depois que pecaram, eles se esconderam, e Deus vai procurá-los, como procurava todos os dias, e desta vez o homem e a mulher se escondeu. Então o primeiro chamado é Deus quem faz, e Deus nos procura exatamente porque quer nos salvar. Deus sabe que quando estamos na sua companhia, nós estamos seguros e salvos. Hoje, diante da cruz de Jesus, vamos escutar o próprio Cristo perguntando como Deus Pai perguntou ao homem e à mulher, perguntando a nós também: homem, mulher, onde estás tu? Deus nos chama para a sua companhia, Deus nos chama para a salvação, e quantas vezes nós fugimos, nós vamos assim, iludindo, pensando que estamos iludindo a Deus, estamos iludindo a nós mesmos. Isto, desde assumir uma vocação concretamente, que a gente vê em muitos casos, pessoas que são chamadas ao sacerdócio, pessoas que são chamadas à vida consagrada, pessoas que são chamadas à vida familiar e fogem, fica fugindo e fica se iludindo com qualquer coisinha, aí aquela coisinha não agrada mais, já vai procurando outra coisa, está sempre iludido, mas é Deus que está procurando: homem, mulher, onde você está? Vem cá. E a pessoa fugindo de Deus, foge de si mesma. Então, Deus, ao nos chamar, quer nos salvar. E lembremos também das outras faces da vocação, a vocação cotidiana, o chamado cotidiano, a nossa tarefa cotidiana. Tudo isso serve para nos salvar. Então que hoje, em algum momento de silêncio durante esta missa, olhe para esta sagrada cruz e ouça de Jesus esta pergunta: onde você está? O que você está fazendo? Eu estou te chamando para te salvar. Deus quer nos salvar ao nos chamar. E tente imaginar uma coisa: onde estaria você agora se não fosse o chamado de Deus? Eu fico pensando, nós padres, né? Onde estaríamos nós se não fosse o sacerdócio? Onde estaria você se não fosse o sacramento do matrimônio? Muitos aqui são casados. Onde estaríamos nós se não fosse o chamado primeiro a ser cristão, a estar aqui nesta barca que é a igreja? E mesmo estando na barca da igreja, muitas vezes nós nos perdemos, e Deus continua a nos visitar e perguntar: homem, mulher, onde tu estás? Apresentemo-nos diante dele, ele nos dará uma missão, nos chama para uma vocação, para a nossa salvação. Ele quer nos salvar. E a segunda finalidade da vocação é colaborar na obra da salvação. Então Deus nos chama para nos salvar e conta conosco
para a salvação dos outros. Aí entra a frase do Evangelho que nos foi proposta hoje. Jesus chamou os que Ele quis. O contexto desse Evangelho é o seguinte: Jesus subiu ao monte para rezar a sua noite em oração. Desceu e chamou os 12 apóstolos. O que isso significa? Subir ao monte quer dizer uma coisa fundante. Quem subiu ao monte? Moisés. Moisés subiu ao monte para receber as tábuas da lei. Jesus é o cumprimento da lei. E é Ele quem traz a lei do amor. Então Ele sobe ao monte para rezar. Desce, escolhe 12 apóstolos. 12 devido ao simbolismo do número 12, as 12 tribos de Israel. O povo de Deus estava constituído sobre os 12 descendentes, 12 filhos de Jacó. Este era o povo de Deus. Agora Jesus vem instituir o novo povo de Deus, que é a igreja, também em continuidade, e agora com o alicerce dos 12 apóstolos. Não mais descendência de sangue de Jacó, Israel, mas agora pela fé pregada, alicerçada pelos 12 apóstolos. Jesus muda a história do mundo ao chamar estes 12 homens como apóstolos. E diz o Evangelho, Jesus chamou esses 12 para ficar com Ele e depois saírem em missão. Jesus chama quem Ele quer. No meio desses apóstolos, temos homens cultos e outros nem tão cultos. Temos homens de nobreza de alma, outros nem tanto. Dentre eles estava Judas Iscariotes. Mas Ele chama os que Ele quis para salvá-los e para que eles colaborem na obra da salvação. Agora o detalhe do Evangelho é muito importante. Chamou para estar com Ele, depois sair em missão. Aqui está a base de uma vocação bem-sucedida: estar com Jesus. Seja lá qual vocação for, sacerdócio principalmente, é claro, mas vida consagrada, famílias, nós temos que estar com Jesus para cumprir bem a nossa vocação. Hoje em dia tornou-se muito comum a frase igreja em saída. Pelo que a gente tem visto, a igreja está tão em saída que daqui a pouco ela não vai saber o caminho de volta. Porque só pensam-se em sair e pouco estar com Jesus. Temos sim que sair, evangelizar. Mas não adianta evangelizar se primeiro não está com Jesus. Primeiro é a oração, o estudo também. Mas só estudo não basta, tem que ter. Mas sobretudo a oração, uma vida contemplativa, rezar, contemplar os fatos da vida. Aí a gente vai entendendo os porquês das coisas, e entendendo em tudo o desígnio misterioso da providência de Deus. Formados por Jesus, aí sim temos condição de sair e pregar. Porque muitas vezes não dão fruto o labor de nossas mãos na evangelização, na educação dos filhos, no cumprimento das nossas tarefas, até profissionais. Por quê? Falta estar com Jesus. Nós queremos fazer tudo pelas nossas forças, pensar que sabemos de tudo, e na verdade falta esta intimidade com Cristo. Se não estamos com Cristo primeiro, a hora que a gente sair nós vamos anunciar a nós mesmos. O que adianta nós mesmos? Não nada. Nós temos que anunciar o Cristo, e anuncia o Cristo quem conhece Ele. Vocês devem se lembrar bem, há poucos anos atrás, houve a conferência de Aparecida. Qual que era ali o tema, o lema da conferência de Aparecida? Discípulos e missionários, não é isso? Quem é o missionário? Aquele que primeiro é discípulo, aquele que primeiro ouve, tem intimidade. Aí sim eu posso falar com coerência e com conhecimento daquele que eu amo, daquele que eu sigo, que é Jesus Cristo.
Então, Deus conta com cada um de nós. Primeiro Ele quer nos salvar. Salvando-nos, Ele quer que colaboremos na salvação dos outros. Hoje nós celebramos São João Crisóstomo. São João Crisóstomo, ele foi um bispo de Constantinopla. Antes de ser cristão, ele já era um grande pregador, um orador. Por isso ele recebeu o apelido de Crisóstomo, que significa boca de ouro. Sendo batizado, ele usou desta sua eloquência na palavra para pregar o Evangelho. Se retirou por muitos anos como monge, depois foi ordenado presbítero, contra a sua vontade. Ele não se achava digno, mas fizeram um jeito lá, conseguiram ordená-lo. Como presbítero, pregou a palavra e pregando tão bem, foi escolhido como bispo. Também não queria ser bispo, não queria nem ser padre, imagina bispo. Mas fizeram uma cilada ali com ele, levaram até a catedral, ordenaram ele bispo. Como bispo, ele continuou a pregação da palavra, e duramente. Imagina, em Constantinopla, era a capital do império. Numa capital de império, imaginem as vaidades, os orgulhos, as coisas vãs que aconteciam ali. E São João Crisóstomo pregava, doa quem doer, pregava a palavra de Deus e denunciava os erros, as injustiças. Por isso, muitas vezes ele foi exilado. Exilavam ele, depois de um tempo, deixavam ele voltar. Ele continuava pregando. Exilavam ele, depois voltava, até que morreu no exílio. O que este homem nos ajuda a entender, esse santo que hoje celebramos? Deus o salvou ao chamado pelo batismo e ao sacerdócio. E Deus contou com ele para salvar os outros pela pregação. Ele o fez da sua vocação algo bem feito. Já que foi chamado, faça bem feito. Doa a quem doer. Porque a palavra de Deus, o cumprimento da vocação, nem sempre vai ser uma coisa agradável. Basta olhar a vida dos profetas, a vida dos santos, como o dia que hoje nós celebramos. Mas fazer bem feito, é isso que vai ajudar na obra da salvação. Qual é o nosso problema? Além de muitas vezes não estar em intimidade com Cristo, é fazer as coisas mal feito. Reina no mundo hoje, e ouso dizer, até dentro da igreja, sobretudo dentro da igreja, a mediocridade. Tanto faz, de qualquer jeito tá bom, se vira. Não é por aí. Você foi chamado, cumpra bem sua missão. Aqui nós temos que dar muitas graças a Deus. Por exemplo, quando a gente chega numa igreja em que há uma preocupação litúrgica, a gente chega aqui antes, está se rezando vésperas, adoração ao Santíssimo Sacramento, o povo vem junto rezar os mistérios da salvação, é sinal que tem padre preocupado com a salvação do povo. É sinal que aqui está sendo feita coisa séria. Está se procurando a salvação, está se oferecendo a salvação. Graças a Deus. Agora você, dentro da sua casa, você procura oferecer a salvação àqueles que dependem de você? Você faz isso bem feito ou de modo, desculpe a palavra, mas medíocre? Veja muitos casos hoje. Claro que a situação social hoje às vezes não tem muita escapatória, mas como cristãos nós temos que dar nossos pulos. A educação dos filhos, pai e mãe faz o filho, depois dá para a avó criar. Aí depois vem falar, o amor da minha vida, o meu tesouro, teu nada, é da avó, não é teu tesouro, é ela que cria, ela que paga as contas da criança, ela que vai na reunião de pais, ela que leva na catequese, quando tem que vir na missa de domingo, é ela que vem. Que teu tesouro o quê? Tesouro da avó. Agora,
você assumiu o sacramento do matrimônio? Ô padre, mas tem que trabalhar para pôr comida em casa. Tem, claro, tem que fazer isso. Mas também tem que educar, tem que corrigir, tem que falar não. Tem que ser duro às vezes. E tem que dar o carinho necessário para a criança. Voivó, ótimo se pode ajudar. Mas nada substitui o papel de um pai e de uma mãe. Tudo isso é desgastante? Sim. Cansa? Sim. Mas se tivermos aquela intimidade com Cristo, estar com Ele, aí nós conseguimos sair em missão. Porque a missão, certamente nossa, não é ficar batendo de porta em porta, ou ir na África ou na Amazônia. A nossa missão é dentro de casa. A nossa missão é dentro desta paróquia. Deus conta conosco. Então, prezados irmãos e irmãs, que nesta festa de Santa Cruz, Deus nos ajude a fazer tudo aquilo pelo qual nós somos chamados de modo bem feito, com excelência e com muito amor. Repito, hoje nesta celebração, praticamente uma vigília da solenidade da Santa Cruz, vamos olhar para este Cristo e ouvir dele: homem, mulher, onde tu estás? Eu te chamo para a salvação. E vamos como resposta dizer a Ele: Senhor, aqui estou. Ajuda-me a fazer bem feito todas as coisas. Ajuda-me a fazer com amor aquilo pelo qual eu fui chamado, para a minha salvação e a salvação dos meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.